Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia e Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de Sociologia, e vou estar com vocês nesta aula de Sociologia. Vamos, então, para o nosso objeto de conhecimento. A aula de número 5 tem como objeto de conhecimento Introdução aos clássicos da Sociologia e aos seus principais conceitos. Como detalhamento, nós temos compreensão da fase inicial sobre a formação da sociologia enquanto ciência social, destacando o pensamento dos principais clássicos europeus no Brasil. Vamos, então, para a nossa aula. Então, vamos começar falando da sociologia, mas a sociologia dentro do campo das chamadas ciências sociais, não é isso? Então, dentro desse grande guarda-chuva das chamadas ciências sociais, nós encontramos aí a antropologia, a ciência política, a sociologia e a economia. Mas então nós vamos falar o que realmente é essa sociologia e por que ela é importante para o estudo da sociedade. Vamos lá, então? Então, vejam lá. A sociedade, como objeto de estudo científico, ela iniciou aí pelo final do século XVIII, século XIX. Né? A área da ciência que estuda os fenômenos sociais é o campo das chamadas ciências sociais. Né? Então, como nós vimos na nossa aula, esse grande guarda-chuva que está aí, ele abarca, né, as chamadas ciências sociais, que nós temos aí a sociologia, a economia, a antropologia e a ciência política, né? Então, faz parte das chamadas ciências sociais, certo? Vamos, então, continuar aí trazendo cada uma dessas ciências, cada uma dessas ciências que nós citamos aqui. Vamos começar, então, falando da economia, né? O que é a economia dentro desse campo das ciências sociais? A economia é uma ciência voltada para o estudo das atividades econômicas. Ela tem a ver com a questão da produção, da distribuição e do consumo de bens e serviços, né, que são capazes de satisfazer as necessidades das pessoas e países. Então, a economia é essas ciências sociais que trata dessas questões. E aí, nós temos uma outra ciência social que é chamada antropologia. O que estuda a antropologia? Ela estuda o ser humano em suas dimensões de origem, desenvolvimento, forma de organização cultural, entre outros aspectos. Então, a antropologia vai tratar das questões culturais, né, das sociedades, certo? E a ciência política? Qual é o papel dela nesse campo das chamadas ciências sociais? Ela se dedica a estudar as questões relacionadas ao poder, né? Em especial, a instituição conhecida como Estado, né? E suas formas de organização e os processos de tomada de decisões políticas. Então, a ciência política ela tem como campo específico de estudo a questão do poder, né? E o seu exercício na sociedade, certo? Muito bem. E aí, nós vamos continuar refletindo, chamando aqui a atenção para o campo das chamadas ciências e o senso comum. O que isso tem a ver? Por que é importante, né, que esses dois conceitos estejam aí próximos? Então, vejam lá. O senso comum, ele é um tipo de conhecimento que se desenvolve a partir das experiências de vida das pessoas, caracterizado, né, por ideais e opiniões que não foram testadas e ou verificadas em sua validade. Vejam lá. Por isso que é importante a gente trazer a sociologia como ciência, a economia como ciência, porque esses estudos, esses conhecimentos aí, eles têm base científica, isto é, tem um método próprio de se analisar para se chegar a uma conclusão, para chegar, né, ele tem teorias, né, tem aí todo um conjunto de ideias que vão embasar esse conhecimento. E
a sociologia, ela é um desses conhecimentos, né? Um desses conhecimentos que tratam da questão social, que vai analisar as questões sociais, certo? Vamos lá, então, vejam lá. A sociologia, ela busca compreender, né? Qual é o papel da sociologia? Ela é compreender, analisar, interpretar, criticar, investigar e desnaturalizar a realidade, sobretudo as desigualdades sociais, né? Então, porque durante muito tempo essas questões eram tidas como questões do destino, como questões da vontade de Deus, né? Então, não se podia interferir para mudar, né? Não havia como o ser humano mudar essa realidade, porque isso era querido por Deus, né? Então, as ciências sociais, como a sociologia, ela vai olhando cientificamente, né, a partir de método de estudo prático, ela vai descobrir a causa ou as causas, né, dessas desigualdades e dos seus efeitos. De onde vem essa desigualdade? Realmente ela é querida por Deus? Realmente é questão do destino, né? Quais são os efeitos disso para a sociedade como um todo? Então, isso é estudado pelas ciências sociais, como, por exemplo, a sociologia, que vai se dedicar a isso. Então, a sociologia, ela atua cientificamente a partir de teorias e métodos, né? Então, ela vai ter teoria própria, ela vai ter métodos próprios para fazer essa análise, certo? E aí, quem é que vai fazer isso? São os teóricos, né? Os chamados clássicos da sociologia. Nós temos aí, vamos trazer aqui alguns deles. O Comte, que aparece aqui em primeiro lugar, ele não é considerado um clássico da sociologia, porém, ele foi fundamental nesse processo de sistematização da sociologia como uma ciência da sociedade, não é isso? Vejam lá, a sociologia, né, a partir do Comte, ele vai, então, introduzir aí a sociologia como uma ciência autônoma, né? Ela vai ter um objeto próprio de estudo, ela vai ter um método, né, e teorias explicativas próprias. Então, ela não vai mais depender, por exemplo, da filosofia política, não vai depender mais da história, da geografia, ela vai ter o seu próprio método de estudo, o seu próprio objeto de estudo. E aí o Comte é importante porque na sua obra chamada Filosofia Positiva, Curso da Filosofia Positiva, né, esse filósofo francês, né, o Auguste Comte, ele vai descrever, né, a passagem aí da pré-modernidade à modernidade, né? Então, ele vai trazer essa passagem de uma sociedade teológica, né, para uma sociedade científica, né? Isto não acontece por um processo direto, mas obedece a uma lei que ele chama, segundo ele, uma lei dos 3 estados. A sociedade, assim como o pensamento humano, a sociedade também, ela passou por esses 3 estágios, por esses 3 estados. Quais são eles? Nós vamos ver. Então, segundo a lei dos 3 estados, né, o progresso da sociedade humana e até do próprio pensamento humano, ele passa obrigatoriamente por 3 estágios ou estados, que ele chama de teológico, metafísico e positivo, não é isso? Então, ele vai explicar, aí, a partir desse seu estudo, ele vai dizer, olha, primeiro o homem passa pelo pensamento teológico, é um pensamento mais ligado a Deus, as coisas, o acontecimento, aí ele vai migrar para o metafísico, que vai entrar aí o pensamento filosófico, e depois para o pensamento positivo, que é o pensamento científico, né? Passado aí a partir da experimentação, né? E de um método próprio de estudo. Por isso eles são chamados, esses teóricos são chamados de clássicos, né? Os clássicos da sociologia, certo? Então, nós vamos ver aqui o que é um clássico. Vamos lá? O clássico é um autor, né, um pensador, que ele é considerado intérprete autêntico e único do seu tempo, cuja obra ela é indispensável para a interpretação e compreensão da realidade do seu tempo. Porém, ela vai além, né? Então, esse autor, esse pensador, ele é sempre atual, de modo que cada época
ou ainda cada geração, vai sentir a necessidade de revê-lo, de relê-lo, de interpretá-lo, né? Então, veja, é um pensador cujas teorias estão sempre atuais e servem continuamente para interpretar a realidade, seja ela qual for, né? Então, por isso, eles são chamados de clássicos, certo? Muito bem. Então, é esses teóricos que nós vamos estudar hoje. A gente vai se dedicar um pouco a cada um deles, certo? Começando, então, aí por Karl Marx, né? Certo? Então, vejam lá. Karl Marx, ele vai ter aí o objeto, né, de estudo dele são as classes sociais, né? Depois nós temos aí o Durkheim, que é o fato social, o objeto de estudo dele, que o método dele é o método explicativo, né? Ele vai, então, trazer esse método aí, o método chamado método explicativo. E temos também o Max Weber, né, cujo objeto dele é a ação social, e o método é chamado do método da compreensão social ou método compreensivo, certo? E aí a gente vai agora tratar cada um deles em particular, certo? Começando, então, por Karl Marx, né, suas teorias e conceitos. Marx, pensador alemão, entendia que as condições materiais de existência eram determinantes na vida em sociedade. Então, ele parte, por isso que o método dele é o método materialista, né, histórico, dialético. Segundo Marx, as sociedades se modificam e se transformam a partir das forças sociais internas, dinâmicas e conflitantes, que ele chama de relações sociais de produção, né, que no caso da sociedade moderna é a burguesia e o proletariado. Então, a classe detentora dos meios de produção e a classe trabalhadora. E aí, qual é o objeto de estudo do Marx? Então, Marx, né, ao estudar a sociedade, ele focou na análise das relações de classe e nos conflitos sociais, abordando a economia e suas influências nos comportamentos sociais. Então, ele parte aí dessa questão, certo? Muito bem. E aí nós vamos ver agora um pequeno VT aí sobre o Marx. Vamos lá? Socialismo, dialética, comunismo, força de trabalho, relação de produção, modo de produção, Estado, infraestrutura, superestrutura, classes sociais, alienação, mercadoria, ideologia, fetichismo da mercadoria, força de produção, valor de uso, valor de troca, mais-valia. Então, vejam, todos esses conceitos aí que nós vimos aí do Marx, ele vai, então, estudar, né, ele traz para poder analisar a sociedade na qual ele vivia e que também serve para analisar a nossa sociedade. Agora nós vamos ver Émile Durkheim, suas teorias e conceitos. Vamos lá? Durkheim desenvolveu uma teoria segundo a qual a sociedade é um sistema complexo que é composto por diferentes partes, órgãos, né, trabalhando juntas para garantir a ordem social, daí sua teoria ser conhecida como funcionalista ou organicista. Vocês viram um vídeo aí, um VT, né, que aparecia um reloginho, né? Então, na concepção de Émile Durkheim, a sociedade é como se fosse uma grande máquina, ou então um organismo vivo, que cada órgão tem uma função, assim como no relógio, cada peça tem uma função, e o relógio só funciona se cada uma estiver perfeitamente funcionando, né? Então, segundo o pensador, né, segundo aí o nosso Durkheim, as instituições sociais, como a religião, a educação e a família, elas são essenciais para garantir a coesão social e a solidariedade entre os indivíduos. Ele acreditava também que a sociedade
é maior do que a soma de suas partes individuais, e que o comportamento humano é moldado pelas normas e valores culturais compartilhados pela sociedade. Então, Durkheim, ele foca no indivíduo, né? Então, ele vai dizer que foca no indivíduo, não, ele foca na sociedade, né? A sociedade ela é maior do que cada indivíduo, certo? Muito bem. E aí a gente vai ver alguns conceitos que ele traz para fazer a sua análise na sociedade. Ele traz o conceito de fato social, né? Segundo ele, fato social é um conjunto geral de regras que se repetem na maioria das sociedades, né? Para Durkheim, os fatos sociais devem ser estudados como coisas e não devem depender das consciências individuais ou coletivas, né? E ele vai, então, escolher o fato social como o objeto de estudo da sociedade. Então, Émile Durkheim elegeu os fatos sociais e a coesão social, considerando as instituições e a cultura como pilares da sociedade. Então, ele vai trazer aí os fatos sociais, né, escolher e eleger o fato social como o seu objeto de estudo da sociedade. É a partir da análise, do estudo do fato social que nós vamos entender a sociedade, certo? E ele, então, traz aí alguns conceitos importantes para esse, que é a chamada solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. O que é a solidariedade mecânica? Está presente, né, em sociedades que são ainda primitivas, entre aspas, ou pré-capitalistas, né, consideradas mais simples, como, por exemplo, as tribos indígenas. Ele diz que as sociedades são sociedades mecânicas. É a partir desse tipo aí que ele vai, tipo social, que ele vai estudar e vai ampliar os seus estudos para as outras sociedades, certo? E o outro conceito é sociedade orgânica. O que são as sociedades orgânicas? Ela predomina nas sociedades ditas modernas ou complexas, do ponto de vista da maior diferenciação individual e social. Aí, na sociedade capitalista, ele vai estudar, então, aí o chamado, a divisão social do trabalho, né? Onde a divisão social está mais explícita, certo? Muito bem. Então, o que é a divisão social do trabalho? Refere-se à forma como as atividades produtivas e as funções sociais são distribuídas entre indivíduos ou grupos em uma sociedade. E ele traz, então, um outro conceito, que é o conceito de consciência individual. O que é a consciência individual para Durkheim? É a consciência própria de cada indivíduo, baseada na qual fazemos nossas escolhas, e está ligada à nossa personalidade, a personalidade de cada um. E o que é a consciência coletiva, segundo Durkheim? A consciência coletiva ela é fruto, né, da combinação das consciências individuais de todos os homens ao mesmo tempo. Ela é responsável pela formação de nossos valores morais, de nossos sentimentos comuns, daquilo que é certo ou errado, honroso ou desonroso. Diz respeito, segundo ele, aos valores daquele grupo. A consciência coletiva diz respeito aos valores do qual você participa, sendo transmitida de geração em geração através da educação, certo? E aí, como nós falamos do Durkheim com os fatos sociais, ele vai dizer o seguinte, ele vai trazer algumas características desses fatos sociais, né, que é importante para a gente entender. O que ele fala do fato social? Ele diz que o fato social tem como uma característica a exterioridade. O fato social ele é exterior ao indivíduo, ele não depende de nós. Por exemplo, vamos dar exemplo de um fato social. A moeda. Nós nascemos no Brasil e a nossa moeda é o quê? O real. E nós temos, então, que usar o real, nós não podemos aqui usar outra moeda, né? Então, ela independe de nós, ela é exterior ao indivíduo. A coercitividade. Ela exerce uma força coercitiva sobre as pessoas para que respeitem as regras. Então, você vai ter que usar o real porque você vive aqui, então tem normas para isso. E a generalidade, ela é geral, ela atinge todos os membros da sociedade sem considerar as vontades e desejos de cada indivíduo,
certo? Muito bem. E aí nós vamos ver agora um teórico chamado, que é o outro clássico, Max Weber. Vamos ver um pouco das suas teorias e conceitos. Vamos lá? Max Weber, teorias e conceitos. A teoria sociológica de Max Weber pode ser classificada como sociologia compreensiva, que estuda a ação social para entender o comportamento humano. A sociologia compreensiva de Max Weber procura entender as ações sociais, considerando as motivações e significados que os indivíduos atribuem às suas ações em relação ao contexto. Nesta abordagem, o agente, isto é, o sujeito, é central para a compreensão, enfatizando as razões internas que motivam suas ações, ao invés de apenas focar em fatores externos. Segundo Weber, as crenças, ideias e valores dos indivíduos são fundamentais para compreender as mudanças sociais, destacando a liberdade do ser humano em suas ações. Objeto de estudo: Weber propôs uma análise compreensiva da ação social, examinando a influência da cultura e da religião sobre a sociedade. Muito bem, então a gente teve aí alguns, nesse VT, um pouco aí das teorias e conceitos de Max Weber. Agora a gente vai tratar um pouco mais aprofundado da ação social, que é o objeto de estudo que ele elegeu para analisar e estudar a sociedade, para entender e compreender, né, a sociedade humana, certo? Então, para o Max Weber, o que era a ação social? A ação social é um tipo de conduta, né, segundo o Weber, né, de cada um de nós, de cada indivíduo, que tem influência também em todos que são afetados, né, de alguma forma com aquela ação. E aí, então, ele vai elencar 4 tipos de ação social. Primeira ação é a chamada ação racional com relação a fins. Esse tipo de ação social é aquela em que há um objetivo final, né? Por exemplo, quando você estuda no vestibular, você estuda para passar no vestibular, para cursar um curso superior, né, para atingir um fim. Então, por isso é chamada ação social racional. Por que é racional? Porque o indivíduo, ele tem uma certa racionalidade, ele tem um pensamento, ele faz aquilo com uma intenção, né? Então, é chamada ação racional com relação a fins, tem um fim objetivo. O outro tipo de ação é a ação social racional com relação a valores, né? Então, na realidade, essa ação, ela não tem um objetivo final. Você faz porque você tem alguns valores, que podem ser valores éticos, morais, religiosos, né? Então você age dessa forma. Por exemplo, um exemplo clássico trazido nesse tipo de ação racional é, por exemplo, um comandante de um navio, né, que afunda junto com o navio, não foge do navio. Se o navio vai para o fundo, ele fica lá e vai junto. Ele não pula, né, não pula do barco, né? Então é um tipo de ação de valor. Então é uma ação aí de valores, né, valor moral. E nós podemos trazer outros exemplos aí desse tipo de ação, chamado de ação racional com relação a valores, né? Pode ser também outros... a pessoa, por exemplo, que encontra uma carteira no banheiro, uma pessoa que está lá, um zelador, por exemplo, que encontra uma bolsa cheia de dinheiro dentro lado do banheiro, de onde ele está trabalhando, e ele pega essa bolsa e, em vez de ficar, ele vai lá e entrega, né, para a sua chefia, diz: olha, isso aqui foi encontrado ali, pertence a alguém. É uma ação racional com relação a valores. Essa ação dele, ela afetou outras pessoas, né, porque aquela pessoa que perdeu, ela vai recuperar aquilo que é seu, e essa pessoa fez isso porque ela tem valores. Por exemplo, pode ser um valor religioso, pode ser, né, um valor moral, um valor ético, certo? O outro tipo de ação do Max Weber é a chamada ação social afetiva, né? É aquela que tem afeto, tem emoção. Por exemplo, você estudou com um colega seu durante muito tempo numa escola, aí ele vai mudar de escola. Aí você tem um sentimento, você pode ficar triste, você pode chorar até, né, porque a pessoa saiu do seu convívio ali. Ou então você dá um abraço, né,
afetuoso a uma pessoa, ou se alegrar quando o seu time ganha, o seu time de futebol. Então, é uma ação social afetiva, de respeito ao afeto. E a ação social tradicional, né, que também diz respeito à questão de valores tradicionais, né, da sociedade, da sociedade onde você vive. Então, essas aí são chamadas as 4 ações social que o VEB vai eleger para, a partir delas, ele estudar aí a sociedade, né, na qual ele vive. Então, é importante, né, para a gente compreender esses conceitos para fazer e compreender também o pensamento de Max Weber, certo? Muito bem. Então, a gente trouxe aí a questão da ação social, não é isso? Aí nós vamos agora ver cada uma desses conceitos mais do Weber. Vamos lá? Então, a ação social, a gente já viu, né, que é essa ação aí, ele divide em 4, né, 4 da ação. Depois nós temos aí a questão da racionalização, né, um outro conceito importante, porque, segundo ele, a racionalização, são ações dos indivíduos, né, que podiam ser racionais ou irracionais, por isso ele chama de racionalização. Por que é racional? Porque o indivíduo ele age com um pensamento, ele tem uma certa definição, né? No caso da racionalização, o conceito refere-se à capacidade de enxergar o mundo social com uma visão mais analítica, né? Nesse sentido, existem as racionalidades prática, formal, teórica e substantiva. Então, ele traz 3 tipos de racionalidade: a prática, a formal, a teórica e a substantiva, né? Um outro conceito importante, né, do Weber é o tipo ideal, né? O que é o tipo ideal? O tipo ideal é um instrumento criado pelo pesquisador, né, isto é, um mecanismo de análise como se fosse padrão, é um parâmetro que fundamentará todas as pesquisas e análises do estudioso, né, do pesquisador. A gente pode trazer como exemplo a democracia, né? A democracia pode ser um tipo ideal, né, que a partir dela você estuda outras sociedades que também usam, né, têm a democracia como um regime político, um regime de poder, certo? Muito bem. Então, a gente vai agora finalizar nossa aula por aqui, né, e vamos, então, terminando aqui, né?